Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre 3 tipos de ciúmes e como que a gente pode lidar com cada um deles de forma equilibrada. Já vou te falar que na maioria das vezes, quando a gente fala desse assunto, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. E que talvez eu te fale algumas coisas aqui que possa ser difícil de ouvir, mas eu te prometo que é com a melhor das intenções e que é pro seu bem. Porque foi só quando eu entendi tudo o que eu vou te contar hoje que eu passei a saber me posicionar melhor e a lidar melhor com os meus sentimentos. E é essa liberdade que eu também quero para você. O meu nome é Juliana e eu tô me especializando em feminilidade para ajudar mulheres a se desenvolver com inteligência emocional, com sabedoria. E hoje eu vou te explicar como que o ciúme pode estar atrapalhando esse seu processo. Mas pode ficar tranquila que eu também vou te dar todos os passos que você precisa fazer para poder começar a mudar isso ainda hoje. Primeiro, vamos falar sobre o tipo de ciúme que a gente pode considerar válido. Muitas vezes o ciúme que você sente hoje dentro do seu relacionamento tem muito a ver com as referências anteriores que você teve. Por exemplo, se você viveu numa casa em que você presenciou, que você soube que aconteciam traições. Se você assistiu meu vídeo anterior, você sabe que as outras pessoas realmente nos influenciam. E como na nossa infância a gente não tinha esse poder de escolha de selecionar os relacionamentos que estavam ao nosso redor, talvez exista alguma questão dentro de você para resolver ainda. Para começar a mudar isso, você precisa ressignificar o que aconteceu com você no passado, que isso não precisa acontecer no futuro. Ou seja, as histórias das pessoas à sua volta, elas não precisam se repetir na sua história. São pessoas diferentes. O seu parceiro não é a mesma pessoa que você conviveu, que traía. Você também não é essa pessoa. Então, ressignificando isso, que vocês não precisam seguir um padrão. Vocês podem quebrar esse ciclo e viver um relacionamento saudável. Primeiro, você precisa acreditar nisso, você precisa ressignificar essas histórias para começar a mudar isso dentro de você. E com o seu parceiro, você também vai conversar se existem algumas situações inadequadas que despertam esse gatilho em você, que te remetem à sua infância, que te lembram de relacionamentos que não tinham essa questão de fidelidade e acaba passando para você essa insegurança. Então vocês precisam sentar e conversar quais são os motivos, se existe algum motivo válido para você se sentir assim, quais são esses motivos e de que forma vocês podem mudar os comportamentos. Agora, falando sobre essa questão de situações inadequadas, isso precisa ser decidido pelo casal. Se a amizade com pessoas do sexo oposto, por exemplo, seu parceiro vai ter amigas mulheres, se isso tá legal para você, se isso tá confortável para você, se você vai ter amizades com homens e ele também vai considerar isso tranquilo, se vocês vão trocar mensagens com essas pessoas pelo WhatsApp, se vocês vão manter contato por redes sociais, isso precisa ser decidido pelo casal. Porque um relacionamento saudável não parte do princípio de que um acha normal e o outro precisa engolir. Todos os combinados, todos os acordos de vocês precisam ficar bom para os dois. Saber se relacionar de uma forma saudável tem muito a ver com isso. Com essa questão de saber fazer acordos que fique bom para os dois, sem nenhum dos lados precisar se anular. Nessa questão eu não acredito que exista assim uma receita de bolo que todo mundo vai seguir e vai ser legal para todo tipo de casal. Aqui em casa a gente prefere não ter esse tipo de relacionamento. Eu, por exemplo, não tenho contato com outros homens no meu celular, a não ser que seja parentes mesmo, mas assim, amigos homens eu não tenho, e o meu marido a mesma coisa. Só que a gente também conhece casais que funcionam de outra forma, que tem outro tipo de combinado e para eles funciona. Então vai caber a vocês conversarem sobre o que vocês se sentem confortáveis. Meu marido não tem uma melhor amiga, eu não tenho um melhor amigo. Aqui eu acho que a gente pode se considerar umas pessoas assim reservadas. A gente não tem muita amizade de pessoas assim que vêm na nossa casa e a gente vai na casa dessas pessoas. Geralmente são amigos do casal. O meu marido, por exemplo, tem um amigo solteiro que às vezes ele vem aqui em casa e eles ficam conversando e às vezes a gente vai na casa dele, aí o Arthur também vai, brinca e tudo mais. Geralmente os nossos amigos também são casados e aí a gente marca alguma coisa que vem aqui para casa, ou a gente vai para algum lugar também, ou a gente vai na casa deles. Geralmente é esse tipo de contato que a gente tem. Agora essa questão, como eu falei, dele ter uma melhor amiga, eu ter um melhor amigo,
Isso a gente não tem desde a adolescência, desde que a gente começou a namorar, a gente já foi, assim, deixando de ter amizades com o sexo oposto, que a gente se sentiu mais confortável dessa forma. E hoje a gente não sente falta disso. Hoje, quem é amigo nosso, tipo, é amigo do casal, a gente não tem essa necessidade de ter um amigo específico. Eu tenho as minhas amigas e ele tem os amigos dele. Mas como eu falei, a maioria, todo mundo também é casado e quando faz algum passeio, alguma coisa assim, é em família. Um outro tipo de ciúme também é essa questão da pessoa fazer demais pelos outros e não fazer por você. Um homem, quando ele tá dentro de uma relação que ele considera importante, ele se esforça, ele se mostra útil, ele faz favores, ele quer agradar. Então, quando o parceiro deixa de fazer isso e começa a fazer pelos outros, é normal, sim, que no caso a esposa ela se sinta desmerecida, desvalorizada. Então, se o seu parceiro tem feito isso, se ele tem feito mais por outros parentes, por outras pessoas do que você, é tudo uma questão de comunicação. Você precisa sentar e conversar, falar o quanto isso te frustra, o quanto isso te deixa triste. Usar a comunicação não violenta, falando dos seus sentimentos e não acusando, porque você faz, porque isso, porque aquilo. Eu já tenho um vídeo falando sobre como fazer essa comunicação de uma forma assertiva, se posicionando, mas sem ser aquela pessoa chata, reclamona, exigente. Então, eu vou deixar esse vídeo, se você quiser assistir, lá no final. Saindo dos 3 tipos de ciúmes válidos, que foi essa questão de ter referências erradas e ainda não ter conseguido ressignificar, também sobre fazer acordos de situações que você não está considerando que estão apropriadas para uma pessoa comprometida. E o terceiro, essa questão de fazer mais para os outros do que para você. Agora vamos passar para o segundo tipo de ciúme, que é o ciúme de atenção. Tem um pouco a ver do que eu falei anteriormente, dessa questão de fazer favores, mas nesse ponto aqui é quando a esposa ou a namorada, ela se sente mal, ela se sente desconfortável quando ela vê o parceiro perto de outras pessoas, se divertindo, sorrindo, brincando, sabendo ser feliz longe dela. E eu tô comentando esse tipo de ciúme porque, pelo menos assim, no meio que eu convivo, eu vejo que tem muitas mulheres que têm esse tipo de ciúme. E aí a gente vai conversar mais de como que a gente pode estar ressignificando também esse tipo de ciúme. Esse tipo de ciúme pode ter origem em algo que você passou na infância. Por exemplo, ter dividido a atenção da sua mãe e do seu pai com algum irmão, ou talvez com o trabalho deles. A verdade é que toda criança, eu costumo falar que são potinhos insaciáveis de amor. Tenta brincar com uma criança e depois parar para você ver. É sempre decepcionante para ela. Então não importa o lar que a gente tenha crescido, por mais que seja saudável, a gente sempre vai ter as nossas carências. E a maioria de nós não viemos de lares saudáveis. Ou seja, a maioria de nós temos as nossas carências para poder preencher. E a gente fica tentando fazer isso na vida adulta. E muitas vezes a gente coloca essa carga na pessoa que a gente está se relacionando. Mas jogar essas cargas numa pessoa que também tem as próprias bagagens da infância para poder lidar, para poder equilibrar na vida adulta, chega a ser até injusto. Eu vou te falar mais ou menos como que eu penso nessa situação e talvez te incentive a você ressignificar isso também. Sempre que eu vejo meu marido conversando, rindo, brincando, contando história com outras pessoas, assim, distantes de mim, por exemplo, a gente está numa festa, ele tá com os irmãos dele, ele tá com os amigos, e eu vejo que ele tá feliz, eu vejo que ele consegue fazer as outras pessoas felizes também, além de mim, eu fico muito feliz. Ele não só é uma pessoa que é agradável para minha mãe, mas também é agradável até para as mães das minhas amigas. Todas elas falam bem dele, encontra ele na rua, conversa. Então isso mostra que eu escolhi bem. O que eu penso nessas situações que para mim não são inadequadas, não tem problema ele rir com outras pessoas, ele contar histórias, ele ser quem ele é e isso ser agradável para as outras pessoas. Então eu penso que eu não preciso querer cortar as asas dele, tipo chegar em casa e falar, você conversou demais, que eu não gostei, sabe? Isso chega um certo momento que não faz nem sentido, sabe? E se a gente parasse de querer cortar as asas da pessoa que está do nosso lado e, em vez disso, admirar o voo que ela está fazendo, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com isso, com essa questão de maturidade. No final do dia, você é a pessoa que ele escolheu para, compartilhar todas as histórias. Então, assim, por que a pessoa não pode ser feliz, rir, cantar, brincar com as outras pessoas também, sabe? Se a gente parar para olhar,
nessa questão das nossas carências, a gente vai ver que não tem sentido. Saindo dessa questão de ciúmes de amizades com outras pessoas, vamos passar para o terceiro tipo de ciúme, que é o ciúme do tempo longe de você. Aqui entra a questão de visitar parentes sem você, jogar futebol ou fazer alguma outra coisa. Eu sei que a gente sempre ouve falar sobre essa questão do casal se tornar uma só carne, mas isso tem muito mais a ver com o propósito de vida do que necessariamente passar todos os segundos do dia junto. É saudável para todo ser humano ter a sua individualidade, ter um tempo sozinho. Isso, inclusive, ajuda a dar saudades e ter histórias para contar. Porque se você não estava lá, quando ele chegar em casa, você vai ouvir as histórias. E isso eu tô falando da questão do marido, porque eu tô falando da gente. Mas isso também é pra gente refletir, da gente ter esses momentos sozinha. Calma que eu já vou chegar lá, mas eu não tô falando pra você só deixar o seu parceiro sair e você ficar em casa aí cheio de caraminhola na cabeça, não. Vamos lá pro equilíbrio. Se for preciso, senta, conversa. Às vezes, se é ele que sai, ele vai pra um futebol, mas é tipo uma vez na semana, isso não tira o tempo de qualidade que vocês podem ter. Por que nesse momento, ou em um outro que seja apropriado, você também não faz uma coisa sozinha? Sabe, eu vou te passar já uma lista de um monte de coisas para você fazer sozinha, que com certeza vai te ajudar. Mas já começa a ir pensando sobre essa questão, sabe, de ir para casa de uma amiga, de sair para uma cafeteria, tomar um café, fazer um lanche, sei lá, tomar um sorvete, fazer alguma coisa sem a outra pessoa, tendo a sua individualidade, seja encontrando uma amiga, como eu falei, ou até sozinha, sabe, caminhar na rua. Enfim, tem tanta coisa para fazer. Porque a verdade é que quando uma pessoa ela passa o tempo todo cobrando da outra pessoa, companhia, que tem que estar do lado dela, com quem tá, inventando coisas na cabeça, criando paranoias, isso tem muito mais a ver com a carência dela do que com o que a outra pessoa realmente está fazendo. Porque, como eu falei antes, se vocês já têm combinados para um relacionamento saudável, se vocês não dão brechas, não dão margens para outras pessoas se envolverem nos relacionamentos de vocês, e se vocês já têm um compromisso um com o outro, porque a verdade é que pode sim aparecer pessoas, mas se vocês têm um compromisso um com o outro firme, sabe, não é um futebol que vai mudar isso. Não tem problema nenhum se afastar fisicamente, se o compromisso de vocês for forte o suficiente para quando vocês se afastarem, continuarem dentro da outra pessoa, sabe? Tudo que a outra pessoa for fazer vai lembrar de você, porque é esse tipo de relacionamento que a gente precisa querer. E não da gente ter que ficar se preocupando com o que a pessoa faz 24 horas por dia. Não tem nada de saudável nisso. É a nossa carência que muitas vezes se disfarça de ciúme, mas tem muito mais a ver com a nossa dependência emocional da outra pessoa do que de amor e cuidado de verdade. E por incrível que pareça, para você começar, se você detectou que você tem essas questões para resolver, para você começar esse processo de curar a sua dependência emocional, você vai precisar passar justamente mais tempo com você. Só é um bom par quem sabe ser um bom ímpar. E é por isso que eu vou te mostrar algumas formas para você se autoconhecer, para você ocupar o seu tempo, para você ocupar a sua mente com coisas melhores do que ficar aí pensando no que o outro tá fazendo quando tá longe de você. Mas antes de te passar essa lista, o canal tá super no começo e se você não sabe, eu não tenho redes sociais no momento para poder divulgar o canal, então o crescimento acaba sendo meio lento. Então, se você compartilhar esse vídeo com uma amiga que pode se interessar, para você vão ser 3 segundos, mas para mim vai ajudar super. O primeiro passo é você controlar o tempo que você passa em redes sociais. Porque muitas vezes a gente acaba tendo influências que não são legais, eu falei disso no vídeo anterior. A gente passa a comparar muito o nosso dia a dia com o dia a dia das outras pessoas. Então isso para o nosso cérebro não é saudável. E com certeza o tempo que você passa em rede social você pode estar fazendo coisas melhores. Então primeiro começa aí fazendo esse detox. Não precisa excluir do seu celular. Brinca de esconde-esconde com o seu celular. Coloca aí em algum canto da casa e se desafia a fazer alguma coisa sem o celular. O segundo ponto tem tudo a ver com isso, que é você começar a repensar quem que você está deixando te influenciar dentro e fora da internet. Porque muitas vezes é aquilo que a gente consome que começa a ser gatilho
para criar paranoias na gente que a gente não estava nem pensando. Então, com certeza, se você melhorar os conteúdos que você deixa entrar na sua cabeça, você vai começar a mudar também o que você sente, os seus comportamentos em relação a essa questão de ciúme. O terceiro ponto é fortalecer o seu espiritual. Eu não conheço a sua fé, mas eu sou suspeita para falar que eu sou cristã. Então, tirar, sabe, um momento para você ler a Bíblia, para você orar. Ou se você faz isso, você fortalece seu espiritual de uma outra forma, você faz, como você se sentir melhor. Mas você ter esse tempo para você, ter tempo para refletir, às vezes fazer uma meditação, fazer exercícios de respiração, também pode te ajudar muito a vir mais para esse momento presente. Refletir também na natureza, como tudo foi criado de uma forma organizada, de uma forma bonita, e tudo isso foi criado para a gente. Então isso significa que nós somos muito valiosos para o nosso Criador. O quarto ponto tem muito a ver com a questão do nosso físico, que é cuidar mais da nossa alimentação, se preocupar mais com isso, pesquisar umas receitinhas que você pode estar incrementando para melhorar a sua saúde. Também procurar praticar um exercício físico, como eu falei, caminhada é de graça. Às vezes a gente não pode estar indo para academia, não tem esse tempo, mas a rua está aí de graça. Sabe, só trocar de roupa, colocar um tênis. E o que eu mesma fazia por aqui, até por um motivo assim de segurança, era que eu ia sem o celular. Porque por aqui perto da minha casa muita gente caminha de manhã, mas não leva o celular. Ou vai com companhia, ou vai sozinho, mas geralmente não leva o celular, não vai com fone de ouvido, porque por aqui não é muito seguro não. Então assim, a melhor coisa era ir sem o celular mesmo e caminhar ali, sabe, exercitar essa questão de presença, sabe? O que você está fazendo na rua? Você olhar, você ver gente, isso com certeza vai te ajudar muito a não ficar criando essas coisas na nossa cabeça, sabe? De ficar pensando o que o outro tá fazendo. A gente precisa se ocupar com a gente, sabe? Eu acho que nenhum ser humano nesse mundo merece tanta atenção assim, ao ponto de estar longe e a gente tá aqui se preocupando. A gente se preocupa por uma questão de segurança, assim, saber se a pessoa tá bem, se comeu, tudo, mas essa questão de paranoia, gente, não vale a pena. O quinto ponto é você sempre buscar aprender coisas novas, seja por vídeos assim como esse, seja também alguma coisa da sua profissão, ler um livro, estudar, fazer um curso, sabe? Ocupar de fato a sua mente com coisas que vão te agregar, seja profissionalmente, seja como pessoa, em qualquer área da sua vida, isso já vai te elevar, já vai te tornar uma pessoa mais interessante e menos preocupada com a vida dos outros. O sexto ponto é cuidar da sua aparência. É se preocupar com o seu cabelo, com a sua unha, com a sua beleza, porque a beleza tem sim a sua importância. Nós mulheres fomos feitas mais bonitas que os homens, a gente sabe se embelezar, a gente sabe embelezar as coisas ao nosso redor. E a natureza, ela em si já é muito bela, já é muito bonita, então a beleza ela tem sim essa questão de ser agradável aos olhos, ela tem a sua importância. E quanto mais a gente se preocupa, a gente gasta tempo com a gente, se cuidando, não de uma forma egoísta, mas a gente mostra para as outras pessoas que a gente se dá valor, que a gente se respeita, que a gente tem esse autocuidado. E isso passa também uma impressão para as pessoas, de que a gente merece respeito, de que a gente merece ser valorizada, porque a gente não se esqueceu, a gente não se anula até nessa questão de beleza. A grande verdade é que não existe uma fórmula mágica que vai te garantir que você nunca vai ser traída. Mas se você está dentro de uma relação onde você não deixa de cuidar de você, você não está anulando o que é importante para você, você está alinhando os combinados certos. Você também está sempre aprendendo coisas novas. Você também está sempre aprendendo coisas novas. E para mim, o mais importante, tem consciência do seu valor para Deus. Se um dia isso acontecer, não vai ser o fim do mundo para você. Você vai saber que fez a sua parte, você fez o seu melhor. E quem não soube aproveitar foi o outro. Então isso é um problema dele e não seu. O nosso valor nesse mundo não deve nunca ser validado só pelo relacionamento que a gente tem. Porque nós mulheres fomos criadas para ser muito mais do que namoradas, esposas e noivas, enfim. O mais importante é que quando você ocupar o seu tempo com você mesma, não vai te sobrar tempo e espaço na sua cabeça para ficar pensando e criando paranoias durante o seu dia.
E quando você realmente estiver passando o tempo com a pessoa que você ama, você vai ter conteúdo para passar, você vai ter experiência, você vai ter coisas melhores para falar e não ficar fazendo interrogatório de como foi o dia e tudo mais. Você vai ouvir se a pessoa quiser falar do dia dela, que provavelmente vai querer chegar também compartilhando, falando para você como foi o dia, mas não vai ser algo que você vai ficar criando paranoias e perguntando a cada momento, porque você vai ter coisas mais interessantes para se preocupar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo. Também deixa a sugestão de vídeo que eu vou ler com todo carinho. E nesse vídeo aqui eu aprofundei sobre esse assunto de influências erradas e nesse vídeo aqui eu falei sobre a comunicação não violenta. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Gente, quem, rapaz? Eu, hein? Tchau, moto. Enfim, acho que fez barulho, né? Deus me livre. Enfim. Tudo muda.